Você tem um tesouro? Que tipo de tesouro é o seu? Graça e paz, amados do meu coração, é uma alegria estar convosco. Aqui quem fala é o pastor Paulino Silva. Vou trazer uma palavra para você hoje, para a meditação do vosso coração, para que o Senhor acrescente através dessa palavra graça, paz e vida em abundância no teu coração e te desperte para alguma realidade e coisas que verdadeiramente nós precisamos fazer na nossa vida. A parte de Deus já está feito, né? Através da salvação em Cristo Jesus, e nós temos coisas na nossa vida que nós precisamos fazer e operar. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Para você que não esteve no culto, né? Domingo passado, nós pregamos essa temática aqui. Tá? Então quero me embasar nessa passagem para nós meditarmos. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tomes a tua coroa. Olha só o que o João recebeu do anjo. Apocalipse o que é? A revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu ao seu anjo, tá? Que passou para João. João, a princípio, escreveu para as 7 igrejas, que são 7 eras. E essa palavra chegou até nós. Guardar é bom. Tem certas coisas que devemos de guardar. Sabedoria, conhecimento, graça, educação, né? Tratamento com as pessoas, verdadeiras amizades, bons momentos. Mas aqui se trata de questões espirituais. E a pergunta é, você tem um tesouro? Se você disse assim, que tipo de tesouro é o seu? É um tesouro temporal, passageiro e transitório? Que tem muita gente acumulando. Eles não têm tesouro, eles têm acumulação. Acumulação de casa, chácaras, fazenda, carros, dinheiro, apartamento. Sou contra? De maneira nenhuma. Agora veja bem, a questão da semeadura. Você tem semeado bastante? Pouco? Ou nada? E se você tem semeado pouco ou bastante, pretende colher para quê e para quem? Porque lá no livro de Lucas, tá? Lá no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 20 e 21, aquele homem derrubou os seus celeiros e a sua colheita de grãos tinha dado, quem sabe, muito trigo, né? E outros grãos. Ele construiu celeiros enormes, colocou nos seus celeiros, e naquele período o valor do grão, né, do trigo, etc., era muito grande, era um tipo de segurança, e ele sobe numa parte alta e fica olhando, imagino eu, dizendo para si mesmo, né? Alma, agora come, bebe, descansa e regala-te, porque tu tem muita coisa guardada. Tu tá rico. E a Deus, porém, lá do céu, bradou e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então essa noite tu vai morrer. Essa noite tu vai morrer, tá? E o que tu tens preparado? E para quem ficará? Quer dizer, para a vida eterna, o que você preparou? Você está olhando só para a horizontalidade. Casas, apartamentos, dinheiro, aplicações. Mas é a verticalidade. Daí Jesus diz, assim, do mesmo modo, da mesma maneira, seguindo exemplo, por conseguinte, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Agora entenda, tudo aquilo que você junta, tudo aquilo que você guarda, você retém nas tuas mãos, você acaba o quê? Perdendo. Porque o Senhor diz assim: tendo que comer e beber e vos vestir, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio que mal. Basta a preocupação de cada dia, de comer, beber, se vestir, pagar aluguel, água, luz, prestação do carro, seguro de vida, sei lá eu. Basta cada dia esse mal que perturba o coração de muitas pessoas que querem juntar e acumular. E daí o que diz o Jó? Nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Depois que ele perdeu tudo. Ele disse, Deus deu a bênção, o bem. Deus não permitiria que viesse a prova, a luta, o mal. E o que a Bíblia diz? Em tudo isso Jó não pecou. Agora veja bem, amado, aquilo que você retém na tua mão você acaba perdendo, porque você não vai levar para o céu. Estão amontoando tesouros onde o ladrão rouba, etc, etc. Mas aquilo que você administra como bom mordomo daquilo que Deus tem te dado, tá? Você administra, isso vai para o céu. Você ganha, porque está na mão de Deus. Aí o que você tem que fazer? Guardar as coisas que são o quê? Espirituais. As coisas que têm a ver com a eternidade. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. O homem de Deus diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganei. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também se fará. O que semeia na carne, colhe na carne. E vai colher corrupção. E o que semeia no espírito, do espírito colherá o quê? Vida eterna. Tem gente amontoando na carne. Tem gente amontoando na vida normal, transitória e passageira. Tem tesouros humanos, mas não tem tesouros no céu. Por isso, essa palavra, guarde o que tu tens. O problema é saber o que temos. O que temos guardado para a vida eterna. Para quem será? Tudo aqui embaixo é transitório, é passageiro. Ah, mas eu vou fazer para os meus filhos para isso. Já viu falar daquela máxima? Vô milionário, pai rico e filhos o quê? Paupérrimos. Porque tudo aquilo que você ganha de mão beijada não se valoriza. E você já deve ter visto famílias ricas, milionárias, fundadores de cidade, donos de grandes empreendimentos, que quando caiu na mão de filhos, de netos, de bisnetos, dentro de pouco tempo, sumiu. Como cânfora dentro de um litro que abriu, se esvai. Então amontoe no céu. A Bíblia fala de vestes espirituais. Apocalipse, é onde temos lido no capítulo 3 e no versículo 18, tá? Diz assim, aconselho-te, tá? Que compres de mim vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Lá em Gênesis capítulo 3, e no versículo 7, tão logo Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam quê? Nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Fizeram para si o quê? Vestidos. Quando Adão e Eva pecaram e viram que estavam nus, a pergunta é, por que se viram nus? O que levou eles a verem a sua nudez? Desobediência e entrada do pecado no mundo. Logo foi exposto
a condição em que estavam, nus. Nus. Agora Jesus faz uma promessa, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, e no versículo 5. Ele fala com a igreja de Sardes. Ao que vencer, será vestido de vestes o quê? Brancas. Quem vai vestir vestes brancas? Aquele que vencer. Aquele que vencer o quê? O mundo, a carnalidade, seu eu, o pecado, Satanás e seus demônios, e ascender ao céu. Vai ter o quê? Vestes brancas. E em Apocalipse 19, versículo 14, o Senhor diz assim, ó, seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos e cavaleiros, vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui é a vinda do Senhor com a igreja sobre a terra, pela perspectiva pré. E aí o que nós temos? Os salvos em vestes de linho branco e puro. Tá? Eclesiastes, capítulo 9, e no versículo 8, o escritor de Eclesiastes, ele nos aconselha do seguinte modo, 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, tá? Vestes brancas, de um modo geral, específico em Apocalipse 19:14, e vestes brancas e linho branco, são a pureza e a santidade de quem o quê? Está vestido na presença de quem? Do Senhor. Porque o Senhor fala em Apocalipse 3:18, compre vestes brancas, puras, alvejadas no sangue do Cordeiro, para que não veja o que é a tua nudez. Tem muita gente sentada na igreja, de gravatinha, bonitinho, belezinha, chuchu, beleza, mas que está nu espiritualmente diante de Deus, ou as suas vestes estão o quê? Sujas do pecado. E vestes sujas revela a condição espiritual. Pecado, mundo, carnalidade, olhos e mente espúria. Se você olhar para o livro de Zacarias, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, o que nós temos? Nós temos Zacarias, o sumo sacerdote, nós temos o Josué, tá? Que não é o Josué que substituiu Moisés, vestido com trajes sujos diante do anjo. Então, falando este, ordenou que estavam diante dele. E temos que notar que o inimigo estava para lhe opor. O X9, Satanás, estava ali acusando que ele estava de vestes sujas, pecado, iniquidade. E daí o anjo diz, tirai esses trajes sujos. E a Josué disse, olha, veja, tenho feito que passe de diante de ti tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos, limpos, linho, o melhor que tem. O que está sendo dito aqui? É como se ele dissesse assim, Jesus morreu por ti, purificou a tua vida pelo sangue do Cordeiro, e agora tu pode ter uma comunhão e intimidade com vestes limpas, puras, resplandecentes, que representa o teu estado espiritual. Amado, não se deixe levar e ser dominado pela religiosidade dentro da sua igreja. Pior, dentro do seu coração, achando, pensando, imaginando que, por você estar dentro da igreja todos os dias, as tuas vestes estão limpas. Vestes limpas é uma condição espiritual da busca de santidade, de comunhão, intimidade com Deus, entre você particular e Deus. Isso nada tem a ver com teu pastor.
O teu pastor é o homem que ensina a palavra e mostra o caminho que você deve andar. Agora, vestes limpas. Andar de vestes de linho limpo é uma particularidade sua, de uma vida que agrada a Deus, para que não seja visto você o quê? Desvestes sujas. Em terceiro lugar, estamos falando sobre guarda o que tu tem. Primeiro lugar, guarde o tesouro no céu. Segundo, acabamos de falar, como é que tá as vestes aí, irmão? E em terceiro, guarde a palavra do Senhor Jesus no teu coração. Aí o salmista Davi, lá no capítulo 119 de Salmo, né? Que alguém diz que não tem capítulo, mas é o Salmo 119, versículo 11. O que Davi diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só, guardei a tua palavra, ou guardo a tua palavra. E lá em Apocalipse 10, 9, o que nós temos? João vai até o anjo, pede para o anjo, tá? Me dá o livrinho. Ele toma e come. E daí o anjo diz, ele fala amargo no teu ventre, mas doce na tua boca como mel. E ele diz, eu tomei, comi. Na boca foi doce, como mel. Mas eis que quando eu comi, ficou amargo no meu ventre. Não estou dizendo que é a palavra, que é o evangelho, porque estamos aqui, a citação é lá já no período da grande tribulação, tá? E aí o que nós temos? Não estou dizendo que é a palavra, estou fazendo uma analogia. Há momentos em que a palavra verdadeiramente parece amarga, difícil, no ventre, lá dentro do nosso ser. Por quê? Porque o Senhor disse, do teu ventre sairão águas para a vida eterna. Para a vida eterna. E a palavra, muitas vezes, ela é dura, intragável, difícil, amarga, porque ela nos confronta. A palavra nos confronta. Quer saber como você está? Leia a palavra e aplique a sua Bíblia, a sua vida, perdão. Não fique apontando para os outros. Se você está lendo, se Deus fala, está falando primeiramente com você. E se ele mandar falar para os outros, fale. Se não, tome sobre a sua vida. Pode ser amargo no ventre? Sim. Já teve azia? Queimação de estômago? É mais ou menos isso. Agora ela foi doce aos lábios. A palavra do Senhor é verdadeiramente isso. Para alguns é difícil guardar a palavra, viver a palavra no seu dia a dia. Ela pode ser amarga no interior, tá? Porque é do ventre que correm águas para a vida eterna. Evangelho de João, lá no capítulo 7 e no versículo 38, o Senhor fala o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água da vida. A palavra às vezes é amarga, por quê? Porque a palavra direciona, a palavra corrige, a palavra nos aborda, a palavra nos ensina, a palavra nos conduz. A pergunta é assim, quem quer, quem deseja e quem está apto a se deixar conduzir e receber a palavra e se deixar ser o quê? Corrigido nos seus erros. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9, nós temos a chamada Shema hebraica. Shema hebraica. No versículo 3 diz assim, ouve, ó Israel, tá? Shema ha-Israel. E no 6 ele diz, as palavras que eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. Coloca na tua cabeça. Tu ensinarás repetidamente, dia a dia, aos teus filhos. E dela tu vai ensinar, vai falar para eles, sentado na tua casa, andando pelo caminho,
na hora de se deitar e quando você levantar. Também atarás por sinal na tua mão. O judeu faz isso, tem umas amarras na tua mão. E também por sinal na tua testa. E tu escreverás nos batentes da porta da tua casa. Ou seja, quando o judeu sai, tá? Ele toca na palavra e sai. Quando entra, ele toca na palavra. Ou seja, guarde a palavra no teu coração para não pecar contra Deus. A perguntinha é sim, amado. Que palavra é essa? Ah, mas essa passagem aqui, pastor, de Deuteronômio é só para judeu. Só para Israel? Então não deve acatar a palavra. Não deve ensinar a palavra para os filhos. Não deve meditar para a palavra. Não deve ter a palavra no coração, nem na mente. Interessante, né? Se não, né? Agora veja bem, Romanos, capítulo 10. Olha só o que o escritor Paulo, enviando carta para os romanos, no capítulo 10, no versículo 8, o que é que ele nos fala? Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Também está no coração. É a palavra da fé que hoje nós o quê? Que nós pregamos. Agora Hebreus, lá no capítulo 4, ele dá uma forcinha. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o homem de Deus escreve e diz o seguinte, tá? Hebreus capítulo 12, e versículo 4, ele diz assim, porque a palavra, tá? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que palavra alguma, do que espada alguma, de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, versículo quê? Versículo 12. Tá? Deus aconselhou também a Josué, lá no livro de Josué, tá? Depois de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, o Senhor fez assim, não afaste de ti, da tua boca, o livro dessa lei, tá? O Pentateuco. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Por quê? Guardar a palavra. Por que telera no coração e na testa e na mão? Agora veja bem. Então o quê? Depois de meditar na palavra e ter o livro da lei, a Bíblia no coração, fará prosperar o teu caminho e será bem o que sucedido. Problema que tem pessoas que primeiro vão para a igreja e querem ser bem-sucedidos. Ficam fazendo barganha com Deus. Não, eu vou lá no culto, mas eu quero ficar rico. Eu vou no culto, quero ser abençoado. Se Deus me abençoar, se Deus me fizer rico, daí pode ser que eu vá servir a Ele. O que diz a palavra aqui. O Senhor fala para Josué, leia a palavra, guarde no teu coração, medita, cumpra a palavra na sua vida. Depois que tu cumprir a palavra, observar a palavra, tá? Aí então farás prosperar o teu caminho, tu irás e tu quê? Vai se dar bem. Amado, terceiro lugar, guarde, tá? E pratique sem medida. Assim, à vontade. Algo maravilhoso que Jesus ensinou desde o princípio. Algo chamado amor. Algo chamado amor, tá? Aí eu fico às vezes me questionando, né? Deus na sua presciência sabia que Satanás ia gerar uma rebelião lá no céu e que depois que Deus criasse o homem,
o homem também, por causa da má índole, ia pecar. Mas e o que leva Deus a doar o seu único filho em amor para nos salvar e no arrebatamento nos redimir? Em troca de quê? O que temos nós que Deus não tem? O que somos nós que Deus não é? É uma boa pergunta, né? Mas o que leva Deus e que levou Deus a projetar Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Apocalipse 13:8, é só uma coisa chamada amor. E João 3,16, para mim, é o versículo mais importante das Escrituras. E o que ele diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é um mesuramento, uma medida, uma profundidade, altura e largura e um alcance que não pode ser medido. Tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê em quem? No Filho unigênito, não pereça no inferno, mas tenha o quê? Vida eterna. Vida eterna por Jesus Cristo. Então o amor de Deus pela criatura, que quando ele criou, ele soprou nas narinas do ser humano, e esse ser humano passou a ser que alma vivente, tendo o sopro do Espírito de Deus em cada um de nós. Então olha só a dádiva. Nós não somos tipo animais irracionais, tipo pedras e plantas da natureza. Mas nós somos o ser mais perfeito que tem sobre a face da terra, porque tem a partícula de Deus dentro de nós. E quando eu falo partícula, não estou falando do bóson de Higgins. Não tem nada a ver com o bóson de Higgins. Tem a ver quando Deus sopra, e a Bíblia diz que passou a ser alma vivente. Por quê? Porque o Espírito vivifica a nossa alma. E aí João, capítulo 13, versículo 15, ele diz assim, presta atenção, meu irmão. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém quem? A todos, a própria vida em favor dos seus amigos. Rapaz, que versículo, hein? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida a favor dos seus amigos. Você daria a tua vida a favor de um amigo? Você, pai, daria a sua vida em favor do seu filho, da sua filha? Você, mãe, daria a sua vida a favor daquele filho rebelde que só te entristece, causa dissabores, lágrimas, tristeza no coração? A Bíblia diz assim, ainda que uma mulher, uma mãe, esqueça do seu filho de colo, que necessita dos cuidados, que mama no seu peito, ainda que ela esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Mas o que leva Deus então a se preocupar e nos amar, a ponto tal de dar Jesus e prometer a eternidade? Amor. Amor. E deixe-me dizer que esse amor é um produto que está faltando nas prateleiras da nossa vida. E eu não estou falando do amor carnal, do storge, do epitúmia. Não, eu estou falando do amor ágape, do amor fileós, do amor de Deus que nos amou e que não mediu esforços de dizer, vai filho, vai lá na terra, tá? Entra no ventre de Maria, do Emanuel, tu vai passar por muitas lutas, muitas dificuldades, mas sabe, filho, estão precisando. Eles não sabem diferenciar entre a mão esquerda e a mão direita, entre o bem e o mal, o certo e o errado, entre noite e dia, entre o frio e o calor, entre ética, moral, bons costumes. Eles estão perdidos, filho. E tu tem que ir lá e demonstrar esse amor, tu tem que ir lá demonstrar esse carinho, tá? Por eles. Aí quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3 ao 8,
Aí nós entendemos esse rol do amor, tá? Que o amor é benigno, o amor é longânimo, é paciencioso, o amor não pode ser egoísta, porque a palavra diz, dai e ser-vos-á dado. Amado, vamos encerrar e eu quero dizer para você assim, junte, guarde tesouros no céu, mantenha suas vestes, sua túnica limpa, guarde a palavra de Deus no seu coração. E também guarde e pratique amor sem medida. Nada há pela parte de Deus que conteste se você amar, se você se doar, se você se entregar, se você fizer o bem para os teus amigos, irmãos, domésticos na fé e os estranhos. Aquele que tu sabe que nunca mais vai poder te recompensar. Você está juntando o quê? Bênção e brasa sobre a sua cabeça lá no céu. Amém? Espero que essa palavra encontre o seu coração sedento, faminto, necessitado de um abraço, de um carinho da parte de Deus. Amém? Senhor te edifique. Até a próxima vez que estaremos aqui ministrando a palavra na sua vida. Um beijo no teu coração. Fique com Jesus.